movimento de independência da Bahia faz parte de um contexto mundial de independências. Então a gente tem a independência dos Estados Unidos em 1776, a gente tem a Revolução Francesa e em seguida a revolta do Haiti, que desemboca na independência no início do século XIX. Através de jornais e de notícias que circulavam nos portos, através de marinheiros, as pessoas escravizadas e libertas sabiam que havia uma atmosfera de liberdade, de emancipação, de autonomia, de igualdade de direitos, que circulava nas Américas e na Europa. Mas é importante dizer também que os libertos não tinham os mesmos direitos que as pessoas brancas. Quando ouviam falar da revolta do Haiti, da independência dos Estados Unidos, do Haiti como uma república onde os negros decretaram a independência e acabaram com a escravidão, começaram a pensar que isso era possível aqui também. Em 1822, quando eclode o movimento de independência do Brasil pelo 7 de setembro, nos anos que antecediam essa data já se via um movimento de contestação. A exigência do governo português do retorno do rei Dom João VI, que já estava no Brasil desde 1808, causou uma grande insatisfação, especialmente para as elites brasileiras. Essa elite não queria, de uma certa forma, perder um certo poder, um certo lugar de destaque que eles já tinham adquirido com a presença da corte portuguesa no Brasil desde 1808. Então, a exigência das cortes portuguesas do retorno imediato ao rei Dom João VI criou-se um incômodo de que o Brasil ia voltar a ser como colônia de Portugal, como era antes de 1808, porque era muito mais cômodo eles estarem aqui com o Brasil independente, até porque é importante a gente frisar que naquele momento quem precisava mais do Brasil era Portugal. O Brasil, naquele momento, não precisava mais de Portugal. Então entendeu-se o quê? Se é para eu ficar tendo prejuízo com o governo português sediado em Portugal, é melhor eu não ter prejuízo, ter um governo sediado no Brasil e cortar os vínculos oficiais entre o que a gente passou a chamar de Brasil e o Império Português. Diferente da organização espacial que a gente tem hoje, as vilas do Recôncavo, elas tinham um papel fundamental na economia baiana. Quase que toda a riqueza, a principal riqueza da Bahia estava nessas pequenas cidades. Cachoeira, Santa Amaro, São Francisco do Conde, mas hoje o que a gente conhece como Salbara, como Dias d'Ávila, Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador, São Félix, Maragogipe, Jaguaripe, Morro de São Paulo, Itaparica. É aqui na região do Recôncavo Baiano que estão os grandes engenhos de cana-de-açúcar. É onde estava uma grande população escravizada e liberta, interessada com o fim da escravidão e com o acesso a direitos, à cidadania, mas que também haviam muitos senhores e senhoras de escravos interessados em pararem de pagar impostos para a metrópole que era Portugal. Com a guerra mobiliza outras questões. Quem alimentava esse exército? Quem alimentava 5, 7, 10 mil pessoas por dia que estavam na guerra? Então, várias outras cidades mais distantes da capital participaram ativamente fornecendo alimentos, mantimentos, pólvoras. Tem um viajante que fala na época que assim, tudo que transporta, tudo que se move, tudo que se mexe nessa cidade são negros. Tinha uma grande população liberta e também uma população livre. E eu quero explicar aqui o que é um escravo, o que é um liberto e o que é um livre. O escravizado é uma pessoa que foi escravizado. Ele talvez não tenha nascido assim, ele pode ter sido escravizado em continente africano, então ele era um africano escravizado, era juridicamente propriedade de outra pessoa. Um liberto é aquela pessoa que já tinha vivido em situação de escravidão e adquiriu um documento formal, registrado em cartório, chamado Carta de Alforria. Ele passa a ser um liberto, ou seja, ex-escravo. E o livre é aquela pessoa negra que nasceu de um ventre que não é mais escravo. Ou seja, o filho de um liberto é uma pessoa livre. O filho de um livre continua sendo livre. Mas um filho de um escravo, ele vai ser escravo, porque a escravidão vinha do ventre.
a mãe escrava, filho escravo. Essa população vai estar presente e essa população é a população que vai para a guerra. Eu costumo dizer que é os invisíveis da guerra. Quem estava na linha de frente? Os soldados anônimos, os guerreiros anônimos, as pessoas que não entraram para os livros de história. Hoje a gente sabe da participação de Maria Filipa, embora seja uma mulher que não deixou muitos rastros nos arquivos, rastros históricos. A gente sabe de uma participação feminina intensa a partir das personalidades de Joana Angélica e de Maria Quitéria, que eram também mulheres que estavam... A expectativa que se tinha é que estivessem reclusas no espaço privado, mas sobre essa população negra, a invisibilização ainda é muito maior. Nós sabemos poucos nomes desse soldado anônimo que lutou na independência. Eu costumo dizer que tem uma coisa fantástica, né, do 2 de julho, que o povo baiano sabia que o 2 de julho era importante naquele momento que estava acontecendo. A gente costuma dizer que o nome disso é consciência histórica, né? Quando você vive um momento histórico e sabe que aquele momento histórico será importante para o futuro, porque logo após o triunfo do Exército Brasileiro no dia 2 de julho, aqueles heróis que participaram mais ativamente em lugares de destaque ou que fugiram um pouco do senso comum da época, foram celebrados. Por exemplo, a figura de interesse que as pessoas conhecem, chamada Maria Quitéria, né? Maria Quitéria é uma jovem moradora da região hoje de Feira de Santana, mas que naquele momento pertencia à Cachoeira, decidiu se alistar nos exércitos brasileiros que lutavam contra os portugueses como soldado medeiros. Ela pegou os documentos do seu cunhado, né, cortou seu cabelo, se vestiu, né, com trajes masculinos relacionados aos soldados da época e se alistou, né? Então ela se veste de homem, entre aspas, porque não podia estar de outra forma ali. E quando ela é descoberta dentro do exército, ela não é expulsa. O próprio exército brasileiro dá a ela um uniforme feminino e ela passa a fazer parte e tornou-se a primeira mulher a ser membro efetivo e reconhecida das Forças Armadas brasileiras na nossa história. E você vai ter, outro lado, uma figura também feminina que tem um destaque, que é a freira Joana Angélica. A freira Joana Angélica, ela é uma vítima da guerra. Não necessariamente ela estava ali se opondo politicamente entre os portugueses e os brasileiros, mas que aqueles portugueses que estavam em Salvador tentam invadir o convento da Lapa. E a Joana Angélica era tipo a freira-chefe daquele convento, né? A síndica, a soró, como era chamado, que cuidava da parte administrativa, da parte religiosa e da parte do cuidado físico daquelas pessoas que estavam sob sua responsabilidade. A tentativa dos soldados portugueses adentrar o convento da Lapa com a desculpa se era para saque, se era para busca de ouro, imagens, ou se tinha interesses mais carnais naquela invasão. Afinal de contas, estamos falando de uma cidade em guerra e que existe um convento, né, com uma série de mulheres ali. E lembrando que no momento de guerra, muitas das nossas ordens morais, das nossas ordens políticas, das nossas ordens religiosas, elas caem por terra. Então, ao tentar proteger o convento, a casa de Deus para aquelas pessoas, né, a representação da casa de Deus e as pessoas que ali estavam, ela se coloca na frente desses soldados e fala uma frase: só passará aqui, só entrará aqui por cima do meu cadáver. Assim foi feito, ela foi morta por choque de baioneta, que era uma arma da época, que tinha uma espécie de um fuzil com a faca na ponta. Foi morta e o convento foi invadido, foi saqueado. Isso criou uma grande repercussão, porque além de invadir uma casa sagrada de mulheres, era uma casa católica. Querendo ou não, vivíamos um Estado católico, seja pela parte dos brasileiros, seja pela parte dos portugueses. Então isso chocou o grau de violência, o grau de desrespeito que aqueles que defendiam a causa portuguesa estavam colocando o ritmo. Tem uma outra figura que foi fundamental. Naquela época existia uma coisa chamada mercenários. Os mercenários eram profissionais de guerra.
eles não necessariamente estavam identificados com uma causa política, ideológica. Eles eram contratados para defender uma causa. E aí a figura do general Labatut. Quem não conhece Labatut, o nome Labatut, Pierre Labatut, é o nome francês. Ele é general francês, já tinha participado de guerras em várias partes da Europa, inclusive, e ele foi contratado por Dom Pedro para vir à Bahia organizar o exército baiano. Porque o exército baiano, a gente fala de exército baiano, mas não tinha um profissionalismo, não tinha tática, não tinha metodologia. E a guerra tem suas lógicas, tem suas formas de lidar. Então ele vem para aqui, ele é contratado, o famoso Labatut, assim como o Lord Cochrane, que também é contratado para vir organizar o exército, os pelotões, os batalhões, a cavalaria, a infantaria, tudo isso que a gente acaba aprendendo um pouco que compõe a guerra, para vir organizar. E aí sai daquele exército um pouco mais voluntário para um exército profissional. Então a figura do Labatut vai ser essa profissionalização da guerra. Ele vai trazer essa profissionalização para o combate, para a organização, até para proteger os próprios soldados, as próprias pessoas que estavam na linha de frente, para entender que aquelas pessoas precisavam também preservar suas vidas. Então toda a estratégia de triunfo do exército baiano vai ser pensado pelo general Labatut e seus aliados, que tem uma das batalhas mais conhecidas, é a Batalha de 8 de novembro de 1822, onde hoje a gente entende como Pirajá, o bairro de Pirajá em Salvador, mas que ali a gente está falando também do Cabrito, que já vai lá para o subúrbio ferroviário, de Plataforma, toda aquela região que embarca esses bairros de hoje. É importante dizer que a evolução urbana de Salvador talvez tenha apagado um pouco esses lugares. Então as pessoas vivem nesses lugares, e talvez ache que só o 2 de julho aconteceu na Lapinha, no Campo Grande. Não, a cidade toda estava em guerra, o Recôncavo estava em guerra, as cidades do interior estavam em guerra. Todos eles estavam envolvidos nessa guerra e nessa causa. Para a gente se identificar um pouco mais com isso e não achar que é só aqueles lugares. O general Labatut era esse mercenário, ele cumpriu o papel dele, ele teve todas as honrarias do Estado brasileiro, não é à toa que existe os restos mortais, estátuas dedicados a ele, especialmente em Pirajá, por entender que ele foi fundamental para o objetivo que a guerra tinha. Mesmo sendo um profissional, um contratado, ele honrou com esse objetivo e fez com que o povo baiano tivesse êxito nesse processo. Um ano depois, em 1824, acontece o desfile do 2 de julho. Naquele momento, as pessoas tinham noção que a independência do Brasil foi feita na Bahia pelos baianos e que por isso a gente tem que celebrar. O que é o 7 de setembro para nós? Um desfile básico, geralmente oficial, com autoridades, é literalmente um desfile. O 2 de julho é um cortejo. É muito diferente do que a gente chama de desfile, do que a gente chama de cortejo. É a apresentação, é a diversão. Essa festa não foi feita pelo Estado. Quando eu falo Estado, é o Estado imperial, as instituições do Estado naquela época. Essa festa surgiu do interesse do povo de celebrar aquela data. No dia 13 de maio de 1888, eu não estou falando do 2 de julho, estou falando de abolição da escravidão, os negros libertos sequestraram o carro do caboclo e da cabocla na Lapinha e saíram pelas ruas de Salvador comemorando a liberdade. Aquela liberdade que não aconteceu em 1823. Era a liberdade que faltava, porque a gente fez a independência, não vamos romantizar, mas não acabou com a escravidão. A independência do Brasil tinha um projeto. A gente vai fazer independência, mas para fazer independência, a gente vai manter a escravidão.
O Brasil não foi exceção a uma regra. Os Estados Unidos se tornam independente em 1776 e a escravidão só acaba em 1865 com a Guerra Civil. Então, nesse sentido, o exemplo brasileiro é muito parecido com o exemplo dos Estados Unidos, que tem um discurso de independência, de liberdade, de autonomia, de direito para todas as pessoas, que é seletivo porque se mantém escravista. Então, nesse sentido, o exemplo brasileiro é muito parecido com o exemplo estadunidense. O Brasil, ele se torna independente em 22, finaliza essa independência em 1823, mas não significa que as hierarquias raciais, as hierarquias sociais estivessem abolidas também, de que o Brasil estivesse independente disso. Ainda que a independência se finalize, se concretize em 23 na Bahia, a gente vai perceber logo depois um enrijecimento das relações sociais e raciais na Bahia, de forma a demonstrar para a população escravizada e liberta que, ok, o Brasil não era mais colônia de Portugal, mas o discurso de liberdade não era amplo, não significava o fim da escravidão. Então, o Brasil só abole a escravidão em 1888, não é? Muito, décadas depois. Assim como nos Estados Unidos, mais de 100 anos depois. Depois da independência da Bahia, as relações escravistas se tornaram ainda mais rígidas, porque havia uma necessidade de controle que continuava sobre essa população escravizada e liberta. É importante dizer que as relações não melhoraram em termos de amplitude de direitos para a população liberta. Não se deu aqui uma escravidão mais branda, porque era uma nação independente. É importante dizer também que a Bahia, assim como hoje, tinha uma grande população negra já naquela época, que se constituía como uma ameaça para essa elite branca local, inclusive aquela que vivia nessas cidades pequenas do recôncavo no baiano. Haviam elites locais que viviam em engenhos cercado de centenas de pessoas negras escravizadas e libertas. Então, ao contrário do que a gente pode imaginar, que o 1823 significou ali um caminho gradual do ponto de vista das relações de senhores escravos ou das leis de amplitude de direitos, não significou isso. As relações se tornaram ou continuaram tão rígidas quanto. A gente tem na Bahia, em 1835, uma revolta negra grande, que é a revolta dos malês, não é? Também embalada por esse discurso de liberdade, não necessariamente influenciada pela independência da Bahia, mas influenciada pelas próprias relações as quais viviam as pessoas escravizadas e libertas, os africanos e africanas que viviam na Bahia. A repressão, a revolta dos malês foi duríssima, não é? Com rupturas legais, com muita violência. Então, essas relações de violência, de controle, de amplo poder dos senhores e senhoras sobre as pessoas escravizadas e também de ampla reação das pessoas escravizadas sobre o domínio senhorial, continuou na Bahia mesmo depois de 1823. A escravidão só vai acabar mais de 60 anos depois. E foi o período que mais pessoas foram escravizadas ao longo da nossa história, foi exatamente nesse Brasil independente. E aí vai surgir uma figura que é o ícone, é o queridinho, eu costumo dizer que é o queridinho do Dom Júlio, que é a figura do caboclo, e que se fala, inclusive, nas pesquisas históricas, que primeiro surge a cabocla, né? E que nos primeiros desfiles eram pessoas, né, com trajes indígenas, trajes ou físicos ou ornamentações, que em carroças iam desfilando, né, ao som de toques, de samba, de lundus, e celebravam. E o caboclo e a cabocla passa a virar um símbolo, né, da participação popular, da participação negra, da participação indígena nas lutas por independência do Brasil na Bahia. O caboclo e a cabocla, ele é tão importante que ele deixa de ser apenas um elemento do 2 de julho e vira uma figura do nosso linguajar. A gente fala até hoje, né? Se você tiver com problema, vá chorar no pé do caboclo com uma linguagem do dia a dia, de brincadeira, de resenha, porque a gente é próximo. O caboclo também tem uma relação muito forte com as religiões de matriz africana, porque
De forma geral, dentro das religiões de matriz africana, que cultua essa entidade chamada caboclo, significa o quê? O caboclo, em uma livre tradução, chama os donos da terra. E os donos da terra é quem estava aqui primeiro. Se as religiões de matriz africana entendem, né, que elas vieram parar no Brasil por força do tráfico de escravos, não necessariamente por pura vontade, né, foram traficados, eles devem saudar a quem aqui estava. Os caboclos representam, dentro dessa perspectiva cosmológica dos povos de matriz africana, das religiões, o que a gente chama quem veio primeiro, os donos e as donas das terras, são os povos originários, os povos indígenas, e por isso que merecemos a sua saudação e o seu respeito como todo. E essa figura querida que está aí comemorando quase 200 anos do nosso linguajar, na nossa festividade, esse ano está totalmente, imaginam, né, feliz de estarmos aqui falando sobre ele, rememorando essa presença, contando um pouco sua história para gerações futuras. A gente não pode se interessar pelo passado apenas pelo passado. O interesse da história é o futuro, conhecer a história para tentar pensarmos possibilidade de futuros diferentes. E eu acho que o caboclo e a cabocla e o 2 de julho como um todo representa isso. É lá que a gente vai pensar o futuro, é lá que a gente pensa dias melhores, dias diferentes para nosso estado, para nossa cidade, para nosso país como um todo. Por isso que sabe no 2 de julho e sua importância. Eu sempre brinco assim que o hino 2 de julho é um hit do carnaval, né? O Nasce o Sol 2 de julho brilha mais que o primeiro. É totalmente irônico, né? É totalmente fugaz, porque o primeiro é o 7 de setembro, que flopou na linguagem do jovem de hoje, né? E Nasce o Sol 2 de julho brilha mais que o primeiro, né? E com despotismo, né, não combinam brasileiros corações. Eu acho que essa frase deveria estar tatuada em todas as esquinas baianas, porque eu acho que traduz muito. E aí tem uma coisa que talvez pouca gente saiba, que há 100 anos atrás, na comemoração do centenário do 2 de julho, né, foi feita uma encomenda. O reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, lá na nossa querida Senhor do Bonfim, encomendou um hino em homenagem ao 2 de julho para o Senhor do Bonfim. E é esse hino que a gente canta e não é o hino oficial do Bonfim, né? Nesta sagrada colina, mansão da misericórdia, dai-nos a graça divina da conquista e a concórdia. A gente sabe essa parte, mas aquela parte inicial, glória a Ti nesse dia de glória, glória a Ti, ó Senhor, que há 100 anos nossos pais conduzissem a vitória. É essa parte aí. Há 100 anos é dizer que há 100 anos atrás, né, ou seja, hoje 200, há 100 anos se fazia esse hino, né, em homenagem ao Bonfim e ao mesmo tempo virou um dos hinos mais populares do nosso estado. O hino do Bonfim é um hino muito popular, né? A festa da lavagem do Nossa Senhora do Bonfim é muito popular, assim como a festa, o festejo, a celebração, né? A manifestação, porque tudo que está em nós cabe no 2 de julho, porque o 2 de julho é a gente. Então, a gente tem aí, como eu falei, a Quitéria, a Joana Angélica, né? O Labatuca de fora, mas eu queria falar de uma pessoa que até hoje é rebuliço na historiografia, chamada Maria Filipa de Oliveira. A história que aparece da Maria Filipa de Oliveira, que é uma história que vai surgir ao longo do tempo, talvez pela tradição oral, a gente tem uma documentação muito incipiente para comprovar, né, historicamente, documentalmente, os feitos da Maria Filipa de Oliveira. Mas o que se fala, né, Maria Filipa de Oliveira era uma mulher negra, né, marisqueira, moradora da ilha de Itaparica, um ponto fundamental na disputa e na proteção da cidade de Salvador, até porque a ilha de Itaparica fica de frente para Salvador, ou seja, a entrada da Baía de Todos os Santos fica na ilha, e a Maria Filipa com um grupo de outras mulheres que era da sua comunidade, isso é o relato que tem, pelo menos o relato oral que se transmite,
nos últimos tempos, organizou uma emboscada contra embarcações portuguesas que estavam naquela região da ilha de Itaparica, tentando avançar e proteger a cidade de Salvador. Ou seja, o exército brasileiro estava tentando tomar Salvador. Os portugueses estavam em Salvador, certo? Então, a entrada do Porto de Salvador, que é via Baía Todos os Santos, estava impedida e esses portugueses que estavam nas embarcações estavam ali para proteger esse momento. Então, a Maria Filipa, com esse grupo que se fala de mulheres, consegue enganar esses portugueses, atacar seus navios de forma sorrateira, queimá-los, né? E aí tem uma fala de que a partir daí ela deu a surra de cansanção nos portugueses que estavam aí e acabou expulsando. Né? Para quem não sabe o que é cansanção, cansanção é um arbusto, não sei exatamente descrever quais são a espécie, mas dói bastante, queima e arde. Talvez se compare a uma surra de água viva, né? Talvez é uma ilusão. A ortiga é muito mais tranquila, mas a cansanção realmente dói bastante e não deve ser nada saboroso tomar essa surra. Mas por que eu queria ter um parêntese para a Maria Filipa? A Maria Filipa é mulher negra, né? A gente falou da Joana Angélica, a Joana Angélica é uma mulher branca. Falamos da Maria Quitéria, a mulher Quitéria também é uma mulher branca. Das elites medianas, tanto a Joana Angélica quanto a Maria Quitéria eram oriundas das famílias medianas, né? Dessa elite baiana da época. Elas eram parte dessa sociedade. Só que a Maria Filipa talvez represente essa outra parte, né? Desses invisíveis da história. Então ela vai aparecer a partir de relatos orais, de forma muito incipiente, com a construção inclusive de uma narrativa que coloca ela em um lugar muito submisso da história, mas a Maria Filipa ela vai surgir como a problematização. Talvez ela sirva como problema, que é aonde estão as pessoas negras na história da independência do Brasil na Bahia. Aonde estão essas pessoas nos livros didáticos? Aonde estão essas pessoas nas nossas narrativas? Aonde estão essas pessoas na memória coletiva da população? Então ela surge, talvez, como um questionamento, né? Será que não existiam mulheres, homens, negros e negras, que também estavam ali lutando e que merecem ser reconhecidos nesse Estado, que sempre e até hoje se orgulha por ser um dos estados mais negros do Brasil? A figura da Maria Filipa, com todos os seus enredos mitológicos, suas lacunas relacionadas à documentação, né, à existência, que tem sobre ela encoraja mulheres, encoraja crianças, encoraja meninas, especialmente negras e negros, a disputarem seu lugar na vida, na educação, na saúde, no empoderamento, seu lugar na sociedade, independente de Maria Filipa ser mito ou não ser, por si só, ela tem sua importância histórica, entende? Ela serve enquanto pensarmos e encorajarmos essa geração futura de ocupar o seu lugar na história como realmente deve ser ocupado por isso. Então, o 2 de julho tem esses heróis, teria outros que a gente pode falar, mas eu acho que esses 3 pontos são importantíssimos para a gente pensar nessa diversidade que é a celebração do 2 de julho, que é o povo baiano e quem fez e quem continua fazendo as nossas tragédias, mas também as nossas alegrias.